Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações, beleza? Tem um texto na palavra de Deus que está no livro de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41. Eu quero ler apenas o verso 39, que diz assim: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Bom, só para contextualizar, os discípulos estavam com Jesus no barco e de repente sobreveio uma tempestade. E aquela tempestade começou a balançar um barco de um lado para o outro. E eles clamaram a Jesus para que salvassem eles, senão eles pereceriam. Então Jesus dá uma ordem ao mar. Bom, tem uma frase que diz que mar calmo não faz bons marinheiros. Muitas vezes nós queremos poder de Deus, mas não queremos ter experiências com Deus. E essas experiências é que vão nos tornar justamente mais fortes, mais capacitados, mais preparados para outras grandes lutas. Por isso que a Bíblia diz que é de glória em glória, de fé em fé. Agora, a glória só vem depois da luta e a gente precisa compreender isso, né? Por isso que vem a calhar essa frase: mar calmo não faz bons marinheiros, porque a experiência é que vai gerar em nós essa capacidade de suportar maiores dificuldades. Agora, pensando especificamente numa tempestade, a tempestade ela pode ser previsível, mas muitas vezes, como era no caso aqui, eles não tinham a instrumentalização que nós temos hoje, pode ser imprevisível. E a tempestade, muitas vezes, são problemas que vêm à nossa vida sem que a gente possa, muitas vezes, se preparar para eles. Por exemplo, um diagnóstico médico de uma doença grave, uma situação de um filho que de repente você descobre que ele está perdido nas drogas, a gravidez indesejada de uma filha, uma situação de falência repentina, situações inúmeras que muitas vezes não está no seu controle que elas venham a acontecer na sua vida ou não. Então, o que nós precisamos pensar nessas situações e usando especificamente a questão de um barco, como navegar em meio a uma tempestade? Eu fiz alguns estudos rápidos aqui, bem rápido mesmo, e aí eu preciso compartilhar com vocês para a gente poder ter uma noção de como preparar a nossa vida, nos capacitarmos para poder passarmos justamente por essas tempestades. A primeira coisa que eu preciso entender é o porte do barco. Ora, se o meu barco é um barco pequeno, principalmente se ele não tiver motor e ele não tiver resistência o suficiente, eu não posso, muitas vezes, me aventurar a ir para grandes mares. Eu preciso compreender que se uma tempestade vier numa situação com um barco como esse, invariavelmente eu serei virado e vou afundar. Então eu preciso ter noção clara e ter a ideia clara, e isso não é um problema, é da minha capacidade de resistência a uma situação como essa. Então muitas vezes eu preciso de todas as formas evitar e não me aventurar em determinadas circunstâncias. Muitas vezes nós vemos muitos crentes falando assim: eu vou fazer isso pela fé. Só que isso pode gerar consequências e trazer uma tempestade muito grande para a sua vida. Agora, outra coisa, eu preciso saber onde eu vou navegar. Primeiro, eu preciso saber o porte do meu barco e, por consequência, preciso saber onde eu vou navegar. Porque isso vai determinar, porque muitas vezes há lugares que nós sabemos que existem uma tendência maior ou menor para poder ter uma tempestade ou não. Por exemplo, na linha do Equador é muito natural ter ciclones, tempestades, furacões e coisas do tipo. Então, eu preciso também ter um porto seguro. Agora, o que seria um porto seguro para nós? O porto seguro seria a nossa casa e a nossa igreja. Esses lugares precisam ser para nós o lugar de refúgio. E nós precisamos começar a considerar isso de uma forma muito importante para a nossa vida. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. E nós precisamos, atrelado a isso, uma coisa muito importante para poder navegar e enfrentar a tempestade é saber se estamos equipados. Então,
Quando antes de navegar, eu vou equipar o meu barco, eu vou colocar todos os mantimentos necessários, eu vou fiscalizar se os equipamentos salva-vidas estão todos à disposição para todos os tripulantes ou passageiros daquela embarcação. Eu preciso saber se todas as medidas de segurança, todos os equipamentos estão em ordem, né? Equipamentos de navegação, eu preciso ter muito bem cuidado, né? A comunicação adequada, eu preciso ter a capacidade de me comunicar no meio de uma tempestade para poder, numa eventualidade, pedir ajuda e principalmente estar com a tripulação treinada. Eu preciso estar treinado, eu preciso me capacitar. Ora, onde que eu serei treinado pela vida? Na minha casa, no meu casamento e na minha igreja. Por quê? Porque na igreja é uma espécie de porto, é como se fosse uma preparação para que a gente possa enfrentar as tempestades da vida, porque aqui nós somos ensinados, é onde nós somos direcionados, nós somos discipulados, nós temos comunhão com os irmãos, trocamos experiências, e nós precisamos ter isso muito em mente, para que a gente possa resistir e não sucumbir em meio a uma tempestade. Agora, dentro de uma tempestade em si, antes de enfrentá-la, nós precisamos considerar alguns pontos. E eu, estudando sobre isso, eu percebi uma coisa: a tempestade, ela pode dar sinais. E muitas vezes nós temos esses sinais, não nos preparamos ou simplesmente queremos enfrentar de peito aberto sem estarmos necessariamente preparados para isso. Então veja só, e para isso eu preciso ter conhecimento. E onde eu vou adquirir conhecimento? É justamente na casa de Deus. É onde a palavra de Deus é ensinada, é pregada. Se você tem um grupo celular, você precisa participar, grupo de familiar, juntamente com o seu cônjuge, com a sua casa, e assim vai. Então agora, eu preciso, antes de navegar, saber o quê? A previsão do tempo. Eu tenho que ter noção do tempo que eu vou enfrentar. E muitas vezes nós temos isso à nossa mão. A palavra de Deus é como se fosse a previsão do tempo para nós. Olha para quantas coisas estão acontecendo no nosso tempo que já estão declaradas na palavra de Deus. Ou seja, a previsão do tempo está aqui e nós não usamos. Nós queremos fazer as coisas da nossa cabeça e da nossa mente. E alguns outros sinais atrelados a isso, já que a partir do momento que você já está no mar, eles são vistos como, por exemplo, a mudança do céu, a mudança da cor da água, o vento que vai começando a mudar, as ondas que vão ficando diferentes e automaticamente os trovões e relâmpagos. Agora, uma coisa muito importante ao final de tudo isso, tendo toda essa preparação, enfim, agora, vamos imaginar que no meio da travessia você está enfrentando uma dificuldade, vem a tempestade e ela talvez não foi prevista nem esperada e não teve como você se preparar para isso. Então vamos entender duas coisas. Primeiro, se você tiver com barco, dependendo do barco, existem maneiras diferentes de poder enfrentar. Agora, existem umas técnicas de navegação que eu não vou compartilhar com você, mas duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, existe uma âncora chamada âncora a reboque, que é uma âncora que ela simplesmente estabiliza o barco, ela não segura o barco. Existe uma outra âncora que é a âncora de mar, que essa faz o barco parar, para que o barco se estabilize e você possa suportar de fato e pelo menos tentar esperar passar essa tempestade. A âncora na nossa vida, a nossa segurança é Jesus. Nós precisamos estar seguros em Jesus. Podemos ter os melhores equipamentos, podemos ter as melhores coisas, mas nós precisamos de estabilidade, precisamos de equilíbrio em meio à tempestade. E a única pessoa que nos dará isso é o Senhor Jesus. Agora, dentro dessa questão, comunique, mostre, diga para outras pessoas que esta situação pode ser enfrentada por elas. E também uma coisa muito importante, peça ajuda. Porque muitas vezes pode acontecer do seu barco virar e você ter o salva-vidas. Você não vai morrer, você não vai sucumbir, mas talvez você fique à deriva.
e não consiga salvação, não consiga que ninguém te resgate porque você simplesmente não pediu ajuda, e por isso todas aquelas outras questões, equipamentos, essa coisa toda precisa estar em ordem na sua vida. Agora, dentro de uma tempestade em si, se você tem um barco preparado, você é uma pessoa preparada, Jesus, no termo, você precisa manter a calma, e no termo grego, no termo usado biblicamente, é como se Jesus fosse contra a tempestade, fosse contra a onda. Porque numa tempestade ao alto mar, as ondas podem chegar mais ou menos a 100 metros. Agora veja que interessante, existe uma técnica em que você inclina um barco a motor, a polpa, a ponta do navio, o nariz do navio, a mais ou menos 15 graus da onda, para que você não bata necessariamente de frente, mas que você bata meio que de lado e use a própria força da onda para que você se mantenha navegando e seguro dentro delas. Isso chama-se corte às ondas, né? E controle a âncora. Então, se você tiver a âncora, que é Jesus, e enfrentar a tempestade de maneira correta, você não sucumbirá em meio a tudo isso. Porém, dentro de tudo isso, esteja amarrado, esteja firme, porque a orientação é que você esteja amarrado, esteja firme, esteja seguro, coberto. Não deixe, para que você não tenha uma hipotermia. Mas o principal é uma coisa que eu quero finalizar com você. Em meio à tempestade, se você tiver Jesus no seu barco, a certeza de que você chegará em terra firme, a um porto seguro, é certa. Porque Ele é aquele que dá ordem ao mar. Porque quando os discípulos estiveram no meio de toda aquela dificuldade, e mesmo tendo dentro das suas limitações da época, suas técnicas para poder enfrentar, no momento de maior desespero, eles clamaram a Jesus, e Jesus disse ao mar: acalma-te, e emudece. E o mar se acalmou, e se emudeceu. E eles disseram: quem é esse? Esse Jesus que dá ordem ao mar é o Jesus que tem que estar no nosso barco, para que a gente chegue a um lugar seguro e não se desespere em meio às tempestades. As tempestades, elas vêm e vão. Nós vamos passar por elas, desde que nós estejamos totalmente preparados para ela. Mas desde que Jesus seja a nossa âncora, seja a nossa estabilidade e, em último caso, seja a nossa segurança, para que Ele dê ordem ao mar e cesse a tempestade e a gente chegue a um porto seguro. Pense nisso. Deus abençoe você.